Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. O uso de ozônio em tratamentos veterinários é cada vez mais comum. Um professor da UFA é pioneiro em pesquisa sobre a aplicação deste recurso e já vem desenvolvendo tratamentos em diversos quadros clínicos de animais atendidos no Hospital Veterinário da UFO. Uma técnica simples, mas de grande resultado. O ozônio é um gás com propriedades bactericidas, fungicidas e outras particularidades. Ele é produzido a partir do oxigênio através de um gerador de ozônio. As finalidades são muitas, mas principalmente a aplicação clínica como alternativa aos tratamentos com antibióticos. O ozônio é uma substância hoje multifuncional. Na veterinária, ela tem demonstrado um valor imenso, tanto no controle das infecções, quanto das infestações parasitárias, dos fungos e também no controle de pragas de interesse veterinário, além de conservação de alimentos. Em humanos, as terapias com ozônio são proibidas por não haver registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já na medicina veterinária, a realidade é outra. A ozonioterapia é cada vez mais comum. A cadela dona faz a segunda sessão de hemoterapia. Aqui são extraídos 5 ml de sangue. O material recebe o ozônio e é injetado novamente no animal. A expectativa é curar as crises convulsivas. Desde outubro do ano passado, que a cadela de 11 anos vem apresentando o problema. A expectativa é de melhoras dela, principalmente o problema da convulsão, dão pelo menos um fim ou prolongar por mais tempo, né? O ozônio é comum também em aplicações diretas, como no caso de ferimentos. Para isso é usado óleos como de girassol e canola. E o melhor, segundo o pesquisador, é que para estes métodos não há contraindicações. Os efeitos colaterais também são mais amenos que nas medicações com uso de antibióticos e outras drogas. Nós já testamos contra várias espécies de bactérias. E em todos os trabalhos que nós fizemos, ele demonstrou nítida vantagem contra os antibióticos. E mesmo contra germicidas de uso diário, por exemplo, o cloro, sem ter as contraindicações e os efeitos colaterais do cloro. De acordo com a Serasa, o número de inadimplentes no Brasil bateu recorde no mês de agosto. Foram 57 milhões de pessoas que tiveram o nome incluído na lista de inadimplentes. O estudo ainda mostra que 60% desses inadimplentes têm contas mensais a pagar que custam acima de 100% da sua renda mensal. E a situação é bem preocupante. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com o Vinícius Silva, que é economista. Vinícius, obrigado pela presença. Dados impressionantes, né? 57 milhões de pessoas com o nome na lista de devedores. E as pessoas a cada dia que passa contraindo mais dívidas. Onde vamos parar com essa economia pessoal de cada um? Boa noite. Boa noite, Kelson. Realmente são dados alarmantes, né? E quando a gente fala em inadimplência, nós temos que imaginar o seguinte, né? As pessoas elas recebem uma renda e aí são basicamente dois motivos. Primeiro, a perca dessa renda, ou seja, a pessoa fica desempregada, né? Que não é bem o caso que está acontecendo agora na economia, né? Temos praticamente pleno emprego, só que não trabalha quem realmente não está procurando, né? Qualificado. Mas tem um segundo motivo, que é exatamente o que trata esses dados, né? Que é exatamente o fato de, com essa renda, tem que tomar duas decisões. Uma primeira decisão, consumir, e a segunda, poupar. O que acontece é que o consumo aumenta cada vez mais. E poucas pessoas poupam, né? E poucas pessoas poupam. Agora, aqui nesses dados, uma coisa que mais preocupa é que as pessoas gastam além daquilo que ganham. Aqui falando, inclusive, de 100% a mais. É muito preocupante, né, Vinícius? É muito preocupante, né? E tem alguns fatores que podem explicar essa situação específica, né, que está acontecendo aqui no Brasil. Na verdade, quando a gente fala de inadimplência, é um fator, ele é um problema multifatorial. Por exemplo, a própria biologia já explica a questão do endividamento, né? Que é o seguinte, a gente tem o núcleo accumbens, né? Que na verdade é como se fosse um núcleo de recompensa dentro do cérebro. E ele lança dopamina quando nós consumimos, aquela sensação de prazer, a mesma sensação do sexo, né, droga, açúcar, né? Quer dizer, então, tem um vício no consumo. Tem um vício no consumo.
Mas aí vem uma questão interessante, por exemplo, mas por que os chineses e japoneses, que têm a mesma estrutura biológica, por que lá eles conseguem poupar mais e nós aqui, né, não? E aí temos que recorrer a outras ciências, outras pesquisas da área de ciências sociais, humanas, e a gente descobre fatores interessantes. Por exemplo, a questão da própria geografia interfere nisso, né? Países que passaram por maiores traumas, como guerras, terremotos, maremotos, etc., o pessoal tem consumido menos. Porque estão acostumados a fazer isso, né? Exatamente. Agora, o que fazer, Vinícius, diante dessa situação para sair dessas dívidas? Porque números alarmantes, né? O Brasil com muitos devedores. O que fazer? A pessoa às vezes pega um empréstimo do banco para suprir os juros do cheque especial, para suprir os juros do cartão de crédito, que são os principais vilões, mas esquecem depois de pagar o banco, não tem dinheiro nem para pagar o banco do próprio empréstimo. E aí? É uma bola de neve, né? Exatamente, né? E especificamente aqui no Brasil nós temos uma política de crescimento econômico que foi baseado no crédito, no consumo. Então, para o crescimento do PIB, né, apostou-se muito no crescimento via consumo interno. E o que acontece? Então, o pessoal foi facilitado taxas mais baratas, prazos maiores, instrumentos financeiros maiores, né, outros instrumentos financeiros. E o que o pessoal tem feito? Né? Tem utilizado isso de forma desordenada, até por uma falta de educação prévia, educação financeira. Então, para as pessoas saírem dessa situação, eu acho que, primeiro, dificilmente, no curto prazo, né, seria evitar a utilização de cartão de crédito no sentido de pagar só aquela taxa mínima. Né? Se for utilizar o cartão de crédito, faça um planejamento, pague o total do cartão de crédito, uma das maiores taxas de juros. Né? A questão também do endividamento no cheque especial, né? Então, verifique, acompanhe a sua conta corrente, né? E evite gastos necessários. Então, sempre fazendo um planejamento, né? E tentar negociar o que já deve, né? Vai no banco, vai com as pessoas responsáveis para tentar negociar aquela dívida, que às vezes eles parcelam, diminuem um pouco o juro e fica melhor. Vinícius, infelizmente o nosso tempo acabou, meu querido, mas volte mais vezes aqui para a gente saber um pouco mais sobre as dicas de economia nessa situação tão complicada. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Kelson. Veja agora como fica o tempo para esta quarta-feira. Em Uberlândia fica quente pela manhã e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima não passa de 27. Veja agora as temperaturas em outras cidades do estado. Em Indianópolis, o dia amanhece ensolarado, não deve chover, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Sol com algumas nuvens em Veríssimo, não há previsão de chuva, a mínima é de 16 graus. Sol o dia todo em Coromandel, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 26. Em Estrela do Sul, tempo quente pela manhã, não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 15 e 29 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente fala sobre uma palestra que vai tratar da carga tributária na sua empresa. É já já.